10h11, chama-se Louane, com este Midi sur Novembre, com Julián. Em estúdio já temos o Francisco Gomes. Muito bom dia, Francisco. Bom dia. Como é que foram essas entradas? Foram boas, com a família, como é preciso. Cumpriram o que prometeram, sossegaditos em casa, no teu caso? Exatamente. Muito bem, bem-vindo. Connosco em direto de onde, dizias? É de Viseu. De Ilha tu? Não, o Jorge está em Viseu. Em Viseu. Olá, seu Jorge Afonso. Bom dia, Maria João. Está tudo bem? Tudo bem? Como é que se está em Viseu, a cidade mais feliz para se morar em Portugal? Isso é verdade. Está agradável, está solzinho, mas também está, como diz o povo, está um grande abriol. Mesmo, não é? Está tanto frio que até queima. Olha, tu diz-me lá, tens família em Viseu? Se eu tenho família em Viseu? Não, Sim. não tenho. Ah, ok. Tirando a minha irmã, que também está aqui a estudar. Ok, eu ia já fazer contas à vida, consultar a árvore genealógica e perceber se éramos primos ou não. Não. Porque também tens família em Viseu? Muita família em Viseu, em Moçambiques. Um abraço para Moçambiques, a aldeia mais linda de Portugal. Muito bem. Ora, agora vou passar-vos o testemunho e é convosco. Eu não tenho nada a ver com isso. Bem, temos dois pontos prévios, começando pelo primeiro, como é lógico. Vamos falar do dia 1 de janeiro de 2019, que não foi lá muito feliz, principalmente no Brasil. Bolsonaro tomou posse. Estou feliz porque dia 4 de janeiro o mundo ainda não acabou. É positivo. Vai acabar, segundo diz um senhor na internet, em dezembro deste ano. Outra vez em dezembro. Ele já tentou vários dezembros em vários anos, como não sucedeu, ele arriscou de novo este. Isto aqui Quer dizer que temos 11 meses ainda de folia pela frente. Isto de adivinhar o fim do mundo é batota. Ok. De tentar adivinhar é batota. Pronto, e o discurso de tomada de posse foi infelizmente igual a toda a campanha, Bolsonaro igual a si próprio, tocando nos assuntos mais sensíveis do Brasil da forma que ele tocou durante a campanha toda. E isto é perigoso, porque pelos vistos mais um populismo ganhou no mundo, desta vez no Brasil, por isso força para os nossos irmãos brasileiros. Acredito que eles vão conseguir juntos combater Bolsonaro e esperemos que Bolsonaro não cumpra aquilo que prometeu, que é estranho, porque ultimamente nós temos pedido que os políticos não cumpram aquilo que prometem em campanhas, o que é muito assustador. Pode ser, Jorge. Bom, relativamente ao ponto prévio dito agora pelo Francisco, o que se passou no dia 1 de janeiro, com a tomada de posse de Bolsonaro, eu não vou alongar muito, porque já tinha referido há umas edições atrás o que é que eu achava de Bolsonaro. Há uma parte que me assusta profundamente e há outra que me parece positiva do ponto de vista formal. Portanto, acho que é 50-50. O que eu tenho a acrescentar, para além daquilo que o Francisco já disse, e que em grande parte até concordo, esperemos que faça bom trabalho, deixem-no trabalhar, acima de tudo, e também só espero é que os 55% que votaram nele tenham razão e não se arrependam depois. E indo agora para o segundo ponto prévio, rapidamente, o que se passou esta semana nos Estados Unidos, Donald Trump já vai ter uma possível adversária no próximo ano, nas presidenciais, chama-se Elizabeth Warren, é senadora do Partido Democrata no estado norte-americano de Massachusetts. Eu espero que apareçam outros nomes durante este ano para as primárias democratas, quer seja um político tradicional como Joe Biden ou Bernie Sanders, ou até uma celebridade, se quiserem concorrer com Trump, que venha uma celebridade como Michelle Obama ou como Oprah Winfrey. Era o que eu ia dizer. Era o que eu ia dizer. E o que é que tu ias achar disso, Jorge? Ias achar bem ou mal? O que é que eu acharia se uma celebridade concorresse contra o Donald Trump? Se uma Michelle Obama, por exemplo, se candidatasse. Olha, eu tenho a certeza que se Michelle Obama concorresse contra Donald Trump ou Oprah Winfrey, eu acho que iam esmagar Donald Trump completamente. Quer na conquista de Estados, quer no número de votos. Porque convém lembrar que uma boa parte das minorias iria claramente para Michelle Obama e os afro-americanos iam todos em massa à rua votar, não é? Completamente. Mas o que eu estava a dizer é que eu espero que não seja esta Elizabeth Warren, porque eu quero recordar, claro que não vou alongar muito, mas o que eu quero dizer é que em 2008, quando começou a crise mundial, que nos Estados Unidos, que iniciou-se com a falência do banco Lehman Brothers, e que só restou a Goldman Sachs. E esta mulher era a presidente da Comissão de Inquérito acerca deste bailout e que permitiu que a administração George Bush, que era o presidente então, o Bush filho, desse aos bancos 700 bilhões de dólares
dos impostos do povo americano. E fizeram isto sem autorização e sem a concordância da Câmara dos Representantes e depois do Senado. Portanto, eu espero que esta mulher nunca chegue a presidente, mas se for candidata, então não faz mal que Donald Trump fique lá mais 4 anos, completamente. É o que eu tenho a dizer. Eu não sei, eu não tenho inclinação para qualquer um menos Trump é bom. Quer dizer, agora com o Bolsonaro isto está complicado, isto está muito complicado no mundo. Eu estou quase a desistir. E se vocês estiverem a pensar em viajar para o Brasil, já sabem, na malinha só roupa azul, está bem? Porque é a nova era, agora. E cuidado com as camisolas vermelhas, principalmente. Que aumentem uma panca qualquer, com tudo que possa remeter ao comunismo, principalmente. Bem, sim, mas basicamente eu só queria dizer que qualquer pessoa do Partido Democrata pode claramente derrotar o Donald Trump no próximo ano. Agora, acho que esta mulher, Elizabeth Warren, é a única esperança para o Trump para vencer. Portanto, espero que não caiam nesse erro, se querem ganhar. 2 vezes é muito complicado. Mas bem, já não digo nada. São americanos. Pois lá está. Bem, agora passando a um dos principais temas que nos trouxe cá, tem a ver com a subrubrica que nós muitas vezes discutimos aqui, que é a então, mas e a liberdade de expressão. E tem a ver com a SOS Racismo, para quem não conhece, uma das maiores organizações contra a discriminação em Portugal, que fez uma queixa à ERC, à Entidade Reguladora da Comunicação Social, sobre o facto de Mário Machado, para quem não sabe, Mário Machado é um líder nacionalista português muito conhecido por aquilo que diz, e não são coisas propriamente agradáveis, como qualquer nacionalista, é uma espécie de Bolsonaro português, por assim dizer. Só que eu fui convidado pelo programa Você na TVI para ir lá, e a pergunta que era se Portugal precisava de um novo Salazar. E SOS Racismo condenou o facto de ele ter ido lá, porque ele no passado teve diversas declarações racistas, acusando a TVI de branquear a violência e normalizar o racismo. E nesse comunicado, a SOS Racismo disse mais uma das coisas, e mais uma vez ela perdeu. Ela perdeu a discussão porque ela perde sempre a discussão, porque ela formula as suas acusações do género: o racismo não é uma opinião. Pois bem, o racismo infelizmente é uma opinião. É uma opinião idiota, mas é uma opinião. E o facto de SOS Racismo querer fazer tanta pressão para que coisas discriminatórias sejam tiradas da comunicação social, quer dizer que estas pessoas é difícil contrariar aquilo que elas dizem. E vemos o que é que acontece quando estas pessoas são empurradas para fora da comunicação social. As pessoas pensam que estes jovens dizem coisas importantes que não dizem, ou difíceis de discutir, que não são assim tão difícil desconstruir o discurso de Mário Machado. E isto aqui aconteceu, isto aqui nós temos de ter atenção, porque nós ensinamos nas escolas aquilo que aconteceu na Rússia, na Alemanha, em Itália e em Portugal no século passado, as ditaduras, e dizemos que em todas essas têm um ponto em comum, que é pessoas que diziam coisas importantes, ou seja, que falavam da democracia, eram caladas. E hoje nós estamos quase a fazer o mesmo, e quando nós tentamos fazer isso, de tentar calar estas pessoas, dá a impressão que o que elas dizem é muito difícil de contra-argumentar, e não é. Facilmente conseguimos ver que Mário Machado é um idiota, não passa de um idiota, e tem um discurso que eu vou dizer, eu quando vi isto, quando vi a notícia, eu fui a correr ver o programa, a pensar, ele deve ter dito com cada coisa ali. E levaste um pacote de snacks, diz. Sim, eu estava à espera que, ai Jesus, o que é que este idiota foi dizer para você na TV? Mas não, eu parecia um nacionalista betinho, que ele até foi uns velhinhos e tudo, foi muito betinho. Tipo, eu queria um nacionalista à séria, pá. Se é para ser um nacionalista, ao menos que diga coisas à séria. Não é ser um betinho, como ele foi. Assim, não tem piada. Assim, não tem piada. Sinceramente, para nacionalistas assim, não contem comigo. Podes ir, Jorge. Bom, relativamente ao que estavas a dizer, em grande parte estou de acordo. Eu nem vou tanto pela questão dele ser assim, ter assim um ar betinho. Ele está com um ar assim um bocado desgastado, tem aquela voz de vítima, não é? O meu problema não é ele ter um ar betinho, é aquilo que ele dizia. Eu falava betinho, não tem piada. Sim, pois, assim. Lá está. E aliás, em grande parte estou de acordo com o que disseste, e convém lembrar que durante o programa de ontem, penso que na página de Facebook do Manuel Lisgocha, pôs-se a pergunta: faz falta mesmo um novo Salazar? E a esmagadora maioria diz que não faz. Portanto, como se vê, não é preciso calar o Mário Machado, ele pode argumentar e depois
toda a gente terá a sua opinião. Como vemos, nem foi preciso silenciá-lo, que ainda assim toda a gente acha que ele não tem razão. Não é verdade? Bom, é assim, o Mário Machado, pois lá está, tem um passado assim um bocado duvidoso. Ele tem cerca de 12 anos na prisão. Eu ouvi uma parte da entrevista que ele deu. Ele diz que não teve culpas no assassinato do Alcino Monteiro no bairro Alto em 1995. Diz que foi outras pessoas que o assassinaram e depois ele é que levou com as culpas e que mais tarde o tribunal reconheceu-lhe a razão. Não sei se isto é verdade, se não é. Eu pelo menos não ouvi notícia nenhuma a dizer isso. O que eu penso é que eu acho que Mário Machado pode mesmo representar, ou pelo menos ele pensa que pode representar a nova veia nacionalista portuguesa e que pode dar sequência ao que se está a passar em vários países no mundo. Mas a mim não me parece que isso vá acontecer muito, porque embora ele vá apresentar nas próximas eleições o seu novo partido, ou o seu novo movimento, que é a Ação Social, penso que é assim que se chama, não tenho a certeza. Acho que é. Diz-me? Acho que é, não tenho a certeza também. Eu ouvi isso, enfim. Estava tão desiludido, eu já só disse isso no final, eu estava tão desiludido com a entrevista que acabei por já não ouvir a parte final. Sim. Mas essa parte de população que está descontente com os partidos tradicionais e que pretende que seja assim uma veia nacionalista a pegar no país, não... Em Portugal esse tipo de eleitorado já está inserido, quer no Bloco e no PCP. De uma outra forma, salvaguardando as devidas diferenças. Embora em Portugal o número de nacionalistas esteja a subir, porque eu quero recordar que em 2005, nas eleições legislativas, os nacionalistas tiveram aproximadamente pouco mais de 10 mil e nas últimas eleições já eram 44 mil. Só que ainda assim não é suficiente para eleger deputados à Assembleia. Portanto, eu penso que este movimento de Mário Machado não vai ter assim muito êxito. Não vou discutir as opiniões dele, claro que é as opiniões que ele tem há muito tempo, embora eu concorde com algumas, há outras que não têm cabimento nenhum e não são realizáveis. E, portanto, acho que foi mais, e relativamente ao que disseste do SOS Racismo, pronto, olha, foi mais uma ação com mais consequências. Não teve jeito nenhum. O homem tem todo o direito a falar e depois as ideias dele vão ser derrotadas como foram. É o que eu tenho a dizer. Aliás, eu até houve uma altura que eu fiquei mesmo entusiasmado porque ele começou a falar da Europa e é agora que ele vai descascar na Europa e acaba a dizer eu gosto da União Europeia. É pá, a sério. Sou nacionalista, não tenho gostado da União Europeia. Eu sou contra isto. Eu acho que olha, se nós queremos ter... um autêntico tiro no pé, porque o Mário Machado era contra. Eu não sei, o homem diz uma coisa e depois a seguir diz outra. E o homem estava lá com uma confusão, eu não percebi. Eu acho que ele estava com medo do Goixa, porque o Goixa não estava a entrevistar. O Goixa deu-lhe uma tareia ali que até doeu ver. A mim não, mas... Pois lá está. Passamos para o próximo tema? Passamos, sim senhor. Muito bem. Vamos agora fazer a referência ao que vai acontecer durante este ano, que vão ser, o nosso país vai ter 3 eleições. Vamos ter, em finais de maio, eleições europeias, em setembro, regionais na Madeira e, finalmente, em outubro, legislativas. Relativamente às eleições europeias, eu quero dizer que é importante dar força aos grupos democráticos que estão representados em Bruxelas, quer seja o Partido Popular Europeu, quer os socialistas democráticos. Digo sem problema que, para dar força à democracia na Europa, eu vou votar e vou dar força a um destes grupos, não vou dizer qual, como é evidente, mas vou dar força aos grupos democráticos da União Europeia e nunca às forças extremistas, porque é nestas circunstâncias que as forças extremistas têm que ser derrotadas. Pode-se dar força ao Partido Popular Europeu ou aos socialistas democráticos, ou então a outros grupos mais pequenos, mas com tendência liberal, tendência democrata cristã, tendência social-democrata, socialista ou até conservadora, mas temos agora aqui uma oportunidade para derrotar nomes como Nigel Farage, como Marine Le Pen, etc. Em setembro temos eleições na Madeira, claro que nestas não se vai dizer muito porque não sendo da Madeira não vamos votar, não é? Mas o que eu tenho a dizer é que é a última joia da coroa que o PSD tem e, portanto, se perder a Madeira, o PSD pode estar, como às vezes costuma dizer o povo, pode estar às portas da morte. E em relação às legislativas... Se o PSD perder a Madeira é feriado nacional, homem. Que aquilo... Eu jogando na Madeira é que nem tem piada. Vai ser um novo 25 de Abril na Madeira, não achas? Exato. Sim. Em relação às legislativas, que vão ocorrer, salvo erro, a 6 de outubro, penso que poderão ser as primeiras, desde 2009, em que o governo que delas resultar tenha um projeto para o futuro a executar, ao contrário dos últimos dois, porque em 2011 resultou o governo PSD-CDS liderado pelo Pedro Passos Coelho,
Só que esse não teve projeto. Foi, como dizia um jornalista que eu aprecio muito, chamado Camilo Lourenço, dizia que o governo de Passos Coelho era o governo da comissão liquidatária, ou seja, era para limpar a economia para depois haver futuro, portanto não teve projeto. E a Geringonça, formou-se um bocadinho contra a vontade do povo, porque não venceu as eleições, e a meu ver quem ganha as eleições deve governar, porque senão não tem importância nenhuma. Mas este governo, nestes últimos 4 anos, governou com rejeição e não com ação, ou seja, e até com negação, porque andou a dizer que fez o contrário do que o governo anterior fez, em parte é verdade, mas a austeridade não terminou. E, portanto, acho que os últimos 2 governos não tiveram projeto, governaram ao sabor das ondas e ao sabor do que era necessário e do que lhes era conveniente, e, portanto, eu espero que nestas eleições resulte. Para já, espero que quem ganhe as eleições possa governar e executar o seu programa, e se correr tudo mal, obviamente que haverá eleições antecipadas ou 4 anos depois, se necessário. Bom, basicamente, acho que o Partido Socialista vai vencer as próximas eleições, porque está mais bem colocado, tem o seu fator, tem o fator de estar no governo e de ter uma oposição do PSD que é praticamente nula, e tem a seu favor o facto de ter tido o déficit mais baixo da democracia e a redução do desemprego, que são obviamente fatores positivos. O PSD dificilmente vai saber contrariar isto, porque se não conseguiu até agora, dificilmente não consegue descolar. E também a direção do Rui Rio, a meu ver, Rui Rio, eu não sou do PSD, nem nunca vou ser, mas eu penso que Rui Rio seria um excelente primeiro-ministro e seria um fator de esperança para o nosso país, quer para a social-democracia também, em geral, só que está rodeado de más pessoas e nós já estamos fartos de ver em Portugal líderes que podiam ser bons, mas estando mal rodeados a coisa nunca correu bem. Agora, resta saber se as outras forças políticas vão tirar partido disso ou não. Eu acho que o CDS, se não passar os 10,5%, vai ser um fiasco, porque com o PSD na maré vazia vai ser um fiasco não conseguir mais do que 10%. Eu acho que a liderança da Associação Cristas vai começar a ser posta em causa, tal como a do PSD, se Rio correr mal. E resta saber se da Geringonça é o PS a esvaziar ou se é o Bloco ou o PCP a esvaziar. E tenho a certeza que se o Bloco esvaziar para metade, como aconteceu em 2011, ou o PCP, como aconteceu em 2002, que baixou, salvo erro, de 8% para 6%, as lideranças podem começar a ser postas em causa. Vamos ver o que é que acontece. E acho que o PAN também vai sair da Assembleia, porque a aliança de Pedro Santana Lopes vai conseguir, a meu ver, pelo menos um deputado. Pronto, é isto que eu prevejo. Acho que o Partido Socialista vai ganhar as eleições e vai governar sozinho, porque assim já não precisa da Geringonça para governar, e se vencer, o Rio vai viabilizar um governo do PS, porque ele próprio já disse que o ia fazer. E nessa altura, o Luís Montenegro ou Pedro Passos Coelho vão-lhe bater à porta e dizer agora sou eu. Bem, eu em relação a isto só espero pelas legislativas. Por acaso estou curioso para ver o que é que vai acontecer com os movimentos populistas, que estou mesmo curioso para ver o que é que vai acontecer com eles. E uma palavra, só mesmo para acabar, para o Luís Filipe Vieira, que é a sério que agora é que despedes o Rui Vitória. Quando nós fizemos o programa, tu foste contratar outra vez. Agora despedes. Agora, como está lá bem, despedes. Agora que eles estão em direto, é que podiam acompanhar. Realmente não há respeito pela juventude. Também, para mim, isto culpa é do governo. Sim, já estava na cara, já não tinha apoio dos adeptos e o jogo era paupérrimo. Agora só se espera é que venha um projeto para o futuro. Não sei se esta é a altura certa, mas pronto. E nem dos jogadores. Perder um jogo marcando 2 golos é complicado. Que eles conseguiram marcar 2 autogolos. 2 golos, bola parada. Isto um homem sofre. Exatamente. São coisas. Exatamente. Com Jorge Afonso e Francisco Gomes, os nossos politicamente incorretos a exercer a sua liberdade de expressão. É sempre assim às sextas-feiras, depois das 10 da manhã. Juventude, bom ano novo. Igualmente, Maria João. Obrigada por este bocadinho aqui. Aprendemos tanto sempre convosco. É tão bom ter-vos connosco. Eu é que agradeço. Até para a semana, não é? Até para a semana, Maria João. Até para a semana.